Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Toda a glória, todo louvor é dado ao nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, nesta humilde casa de oração, aonde nós somos, Pai, totalmente dependentes de Ti, e sem o Senhor, nós nada podemos fazer, meu Deus. Eu te peço, Senhor, acampa Teus anjos na entrada desta igreja, no meio desta igreja, em cima do altar, com espada de fogo desembainhada, preparados para cortar todo o mal, em nome de Jesus. Manifesta a Tua graça, a Tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas e nos direciona. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, nossas falhas, e nos ajuda a fazer o que está no seu coração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. A palavra, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra no livro de Atos, capítulo 3, vem dizendo que Pedro e João subiam à oração, a hora nona. Todos os dias eles subiam para orar e para buscar a presença de Deus. E essa palavra, ela fala ao meu e ao seu coração, irmão, que todos nós temos que ter uma rotina de oração e orar ao Senhor sempre, todos os dias. Louvado seja Deus. Falar com Ele como você fala com um amigo, louvado seja o nome do Senhor. E aí, eles subindo ao templo, nesta hora determinada, era colocado ali na porta do templo um homem, que era coxo, que era paralítico, nasceu assim, desde o ventre da sua mãe, ele já havia nascido paralítico, mas o Senhor, aleluia, preparou aquele dia para mudar a vida daquele homem. E eu creio, irmão, que nessa noite, onde muitos irmãos faltaram, o Senhor preparou para mim e para você, louvado seja Deus, essa noite. E o Senhor, Ele tem grande vitória para a minha vida e para a sua, quando a gente se aproxima dEle. E naquele dia, irmão, aleluia, vinha andando Pedro e João, aleluia, talvez conversando, batendo papo, louvado seja Deus, e eles pararam ali de frente à porta da igreja. Quando pararam ali na porta, tinha um paralítico na porta, que todo dia era colocado lá para pedir esmola. E quando Pedro e João iam passando, o paralítico faz o quê? Estende a mão para receber uma esmola. E Deus, irmãos, Ele, aleluia, Ele trabalha mais além daquilo que a gente pedimos ou pensamos. Deus, Ele faz mais, irmão. Deus não tem esmola para a sua vida, Deus tem o melhor para fazer, aleluia, na sua vida.
Deus tem grandes mudanças, Deus tem grandes curas, Deus tem grandes libertações, Deus tem grandes transformações a fazer na minha vida e na sua. Talvez para aquelas pessoas que entrassem na igreja, era algo sem importância aquele paralítico, porque as pessoas, elas olham muitas das vezes a gente pela aparência. Quando ela olha assim, se ela não achar aquele, né, se ela não vê algo que agrada a ela, muitas vezes elas nos desprezam. E aquele homem era um homem desprezado, aquele homem era um homem que ele precisava, aleluia, da ajuda de todos, para estar ali naquela situação. Para vestir uma roupa, ele precisava de alguém. Para tomar um banho, ele precisava de alguém. Ele era dependente de alguém. Aleluia, louvado seja Deus. E nós também somos dependentes, não do homem, mas do Senhor Jesus, aleluia, nas nossas vidas. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E aí, quando ele estende a mão, esperando receber uma esmola, Pedro, com João olhando para ele, disse assim: não temos prata e não temos ouro, mas o que temos, isso nós te damos. O que eles tinham? Eles tinham a presença de Deus na vida deles. Eles tinham o conhecimento da palavra. Aleluia, no livro de Atos capítulo 2 diz que foi o dia de Pentecoste. Eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Então o que eles tinham? Eles eram cheios do Espírito Santo. Aonde eu e você, irmão, nós temos que orar a Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Porque vazios do Espírito Santo, vazios da presença de Deus, a gente não vai até o fim, a gente desiste. Então o Senhor, Ele quer que a gente seja cheio da presença do Espírito Santo. Oh glória! Querido, louvado seja Deus. Quando Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho, isso te dou, tomou ele pela mão e disse assim: levanta e anda, e puxou em nome de Jesus, e esse homem ficou de pé. Aleluia. Esse homem ficava para o lado de fora da igreja, mas o Senhor o colocou dentro da igreja, saltando, pulando e dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saltando, pulando e dando glórias a Deus. Aí, quando acontece o milagre, todo mundo, havia uma grande multidão dentro do templo, irmão. Havia muito mais de 5.000 pessoas dentro daquele lugar, irmão. Era um lugar que estava abarrotado de gente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Havia muitas pessoas naquele lugar. E quando eles estavam ali, todos passavam por aquele paralítico. Mas Deus usou aquela situação para alcançar não só o paralítico, para alcançar também aqueles que estavam ali, naquela situação. Você sabia que Deus usa a situação, aleluia, para mudar situações de outras pessoas? O seu testemunho pode mudar situações de outras vidas, aleluia. Quando você conta o seu testemunho, aleluia, glória a Deus, outras pessoas também são alcançadas. Você sabia disso? Quando você fala: olha, Deus me curou de uma enfermidade, aquele que está enfermo, com a mesma enfermidade que você estava, aleluia, sente fé, sente ali, irmão, que Deus pode fazer o mesmo pela vida dele, e a pessoa, aleluia, glória a Deus, se anima, se levanta, glórias a Deus. Então naquela hora, irmãos, que aquele paralítico ficou de pé, pulando, saltando, aleluia, o povo todo ficou olhando para Pedro e para João, ficaram tudo atônicos, como diz a palavra, olhando para Pedro e para João. Aí o que Pedro fez? Pedro glorificou a Deus, falou assim: olha, vocês estão olhando para nós, como se pelo nosso próprio poder, esse daí tem a perfeita saúde? Não, aqueles que vocês crucificaram, aleluia, está vivo.
Jesus, aleluia, ele é o Filho de Deus, glórias a Deus. E aí, meus irmãos, ele pegou aquela oportunidade e glorificou a Deus. Tem gente que quando acontece uma coisinha pequenininha na vida dele, ele se engrandece, ele se engrandece, ele se acha melhor que as outras pessoas, e nós não somos, irmão, melhor do que ninguém. Deus é superior a nós todos, irmão, aleluia. Ele é grande, ele é poderoso, ele é maravilhoso, glórias a Deus. E aí, querido, aleluia, os principais sacerdotes, Anás, Caifás, aqueles que crucificaram a Jesus, aleluia, chegaram. Se você ler todo o capítulo 3 e o capítulo 4, que conta essa história de Atos, eles chegaram, aleluia, naquele alvoroço que estava, e prenderam Pedro, João e o paralítico. Irmão, o negócio era bravo, viu? Falou assim, o que aconteceu? Quem curou esse homem? Aleluia. Aí Pedro falou assim, vocês estão interrogando nós acerca de um homem que recebeu perfeita saúde? Eu quero que vocês saibam que aquele que vocês crucificaram, foi o que fez um milagre na vida desse homem, aleluia. A Bíblia diz, irmão, que ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio da presença de Deus. Aqueles homens, irmãos, eles tinham autoridade para matá-lo. Você sabia disso? Eles foi o mesmo que crucificaram Jesus, mas ali naquela hora eles não temeram e proclamaram a palavra para os principais sacerdotes. Mas sabe o que eles fizeram? Preferiram não acreditar, preferiram, por causa das suas posições, do seu destaque, aleluia, da sua vida, né, irmãos, como que eu vou dizer, regalada, ou uma vida confortável, não quiseram, eles se sentiam ameaçados pelo nome de Jesus. Na verdade, eles se sentiam, né, com medo de perder as suas posições importantes, né, irmãos? E Jesus, irmão, ele não nos rebaixa, ele nos levanta, aleluia. Quando nós nos aproximamos dele, entendemos que há algo mais importante do que as coisas que tem nessa terra, aleluia, que é o nome escrito no livro da vida, aleluia. É ter o nome escrito no livro da vida. E eles não entendiam isso, irmão. Eles estavam apegados com as coisas dessa terra. Muitos, aleluia, estão apegados com as coisas dessa terra. Mas nós, irmãos, que estamos aqui hoje, nesse culto de cura e de libertação, o Senhor nos trouxe aqui, e Ele, meus amados, tem uma obra nas nossas vidas. Ele tem uma obra em nossos corações, aleluia. Você sabia? A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E eu tenho comprovado isso, irmão, a cada dia. É uma realidade. As pessoas, elas não são sedentas para estar na presença de Deus. Elas são sedentas para estar numa festa. Elas são sedentas, né, irmãos, para estar em lugares vazios. Mas elas não são sedentas para ouvir o que Cristo tem a dizer, porque elas têm comichão nos ouvidos, querem ouvir de tudo, menos a santa palavra do Senhor. Mas que bom que você está aqui, porque Deus tem cura para a sua vida, Deus tem libertação para a sua vida, Deus tem cura para a sua casa, para a minha casa, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Aí eles pediram, irmãos, para Pedro e João sair. Aí eles fizeram uma reunião entre eles, os principais sacerdotes, e falaram assim: o que a gente faz com esses homens? Aí eles olharam para o povo, e o povo todo estava glorificando a Deus, por causa do milagre, aleluia,
que Deus usou Pedro e João para fazer, aleluia, nesse paralítico. Aí eles falaram assim: não podemos fazer nada, porque o paralítico tinha mais de 40 anos, era um homem maduro já, era um homem, né, irmãos, o testemunho de um judeu acima de 30 anos, então ele já tinha tinha 40 anos, esse homem. Então o testemunho dele, todo mundo conhecia ele, porque era colocado todo dia, todo mundo conhecia a história dele, que ele já tinha nascido paralítico, que ele já estava naquela situação desde quando nasceu, aleluia. Então não tinha o que questionar. Aí eles voltaram e falaram assim: olha, Pedro e João, vamos fazer o seguinte, vocês não pregam mais no nome de Jesus, tá bom? Vocês não falam mais nesse nome. Aí Pedro com João, aleluia, se levantaram e falaram assim: o que convém mais, agradar vocês ou agradar a Deus? O que convém mais, agradar a Deus ou agradar os homens? O que convém mais, irmão, é agradar a Deus, mesmo que isso custe algo para nós. O que convém mais é agradar a Deus, porque por mais que você tente, irmão, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Para começar daí, você pode tentar agradar uma pessoa, agradar outra, sempre vai ter alguém que vai falar mal de você. Por mais que você seja generoso, sempre vai ter alguém que vai, aleluia, apontar a sua falha, porque você e eu, nós temos falha, nós erramos em muitas coisas, erramos, somos falhos, somos pecadores, e o Senhor sabe disso. Aí Pedro falou com João: o que convém mais, agradar a vocês ou agradar a Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Parecia algo insignificante, né, irmãos? É que nem num culto humilde que nem esse. Aquele paralítico na porta, muitos passavam e não dava nada, ninguém ligava para ele. Mas quando Pedro e João foi usado por Deus para curar ele, Atos 4, versículo 4, diz que aquela multidão daqueles homens que estavam ali, 5.000 aceitaram Jesus naquele dia, por causa que eles ouviram a voz de Deus, fizeram algo que parecia sem valor, aleluia, para os outros, mas para aquele paralítico foi maravilhoso, né, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. E aquele dia, irmão, foi marcado o ministério, aleluia, de Pedro e João e dos apóstolos. 5.000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. 5.000 pessoas se renderam, aleluia, à presença de Deus, por causa de um milagre, de um paralítico que se levantou, aleluia. E nessa noite, meu querido, aleluia, eu me lembro de um testemunho, de um irmão contando um testemunho. Diz que havia uma igreja, e essa igreja só tinha o pastor e a mulher do pastor. As pessoas passavam na rua e falavam assim: essa igreja vai fechar. E as pessoas passavam, olhavam e viam duas pessoas dentro da igreja, às vezes só o pastor ou só a pastora, orando. Aleluia, louvado seja Deus. Aí, passado-se um tempo, passado-se um ano, aleluia, mais ou menos, conta-se que Deus foi trazendo um, trazendo outro, e a igreja estava cheia. Aleluia, louvado seja Deus. E uma dessas pessoas que disse que a igreja ia fechar, passou na porta. Aleluia. Falei assim: mas o que aconteceu com essa igreja? Aleluia. O que aconteceu com este lugar? Então quer dizer, passava ali e não dava valor. Que nem alguém pode olhar para mim e para você e não dar valor, mas a sua vida tem valor. Porque João 3, versículo 16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Então você tem valor.
E a obra que Deus tem na sua vida e na minha é grande, mesmo que aos olhos dos outros pareça pequena. A obra que Deus tem na minha casa e na sua é grande. A obra que Deus tem na minha vida e na sua é grande. Talvez muitos desprezavam esse paralítico, mas Deus fez a obra, Deus fez o milagre. Aleluia, glórias a Deus. E nessa noite não é diferente, não é diferente, irmão. As coisinhas pequenas, aleluia, se tudo que for pequeno a gente desprezar, aleluia, a gente não vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. O Senhor, Ele fala em sua palavra para a gente ser fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor nos coloca, aleluia. Se a pessoa não consegue ser fiel no pouco, ela não consegue chegar no muito de Deus. E o que é o muito de Deus? Depende. O que é o muito de Deus para você? Conforme a sua necessidade, Deus vai trabalhar, vai encher, aleluia, vai mudar, vai transformar, vai curar na sua vida. Eu acredito, irmão, que Deus está trabalhando aqui nessa noite, está levantando a minha vida e a sua, está movendo a glória dele sobre nós. Quando Pedro e João foram embora, para encerrar, irmãos, essa mensagem, eles foram felizes, porque eles foram para um dia de oração normal, foram para orar na igreja, irmão, aleluia, e Deus salvou 5.000, olha que coisa. Quando eles foram para casa, eles foram felizes, e eles fizeram uma oração: ó Senhor, nos dê ousadia para falar livremente da tua palavra, para levar a tua palavra a todas as pessoas, e enquanto nós pregamos a sua palavra, estende a sua mão para curar, para libertar, aleluia. Essa foi a oração deles, e foram felizes até pela afronta, aleluia, porque eles quiseram, aleluia, que se calassem, mas eles não se calaram, aleluia, louvado seja Deus. Então nessa noite, irmão, não se cale, proclame a palavra de Deus a todas as pessoas, amém? Jesus te ama e tem uma grande obra através da sua vida, glórias a Deus. Nós vamos orar pelos irmãos, eu vou ungir os irmãos, em nome de Jesus.